Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós queremos dar aqui continuidade à aula passada, que falamos a respeito da relação entre os santos vivos e os santos ressurretos no milênio. Nós também podemos dividir esses dois grupos de pessoas, né, da seguinte forma. Os santos vivos, que vai estar no milênio, é justamente Israel e algumas nações que ajudaram a Israel ali na grande tribulação, né? Se converteram, né? Foram a favor da nação de Israel. Esse grupo de pessoas irão passar por um julgamento, chamado julgamento das nações, e também a nação de Israel, né, vai também ser julgada, e os remanescentes de Israel vai entrar no milênio com corpos naturais, né, e algumas nações. Agora, os santos ressurretos, nós podemos também dizer, em geral, a igreja, né? A igreja do Senhor. Mas nós podemos também fazer uma divisão aqui e separar, por exemplo, os santos do Antigo Testamento, com o corpo glorificado, a igreja do Senhor com o corpo glorificado e também os mártires também com o corpo glorificado. Eles irão reinar com Cristo também no milênio. Então, na aula passada nós vemos algumas promessas, né, nacionais que teve uma direção para a nação de Israel. E hoje nós iremos ver aqui algumas promessas individuais que comprovam essa relação entre os santos e também a relação entre os vivos ali no reino milenar. Então, a primeira promessa que nós queremos falar aqui se encontra em Daniel, no capítulo 12, versículo 3. Diz assim: Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, observe que aqui mostra um esplendor, uma incandência que as pessoas que foram sábias, pessoas que ensinaram a justiça, vão resplandecer como as estrelas, terão um brilho, terão um fulgor, não é isso? É como as estrelas. Então, isso aqui aplica tanto para as pessoas do Antigo Testamento, como também a igreja do Senhor, os santos do Antigo Testamento e também a igreja do Senhor Jesus. Vai ter esse privilégio de estar no reino milenar com esse esplendor, com essa glória. Então, observe que nós queremos voltar com Cristo em glória, com os santos do Antigo Testamento, nós temos esse privilégio aqui de ter esse esplendor, essa glória no reino milenar. Enquanto Israel vai estar ali com corpos naturais e as nações com corpos naturais, nós teremos um corpo glorioso que pode receber essa glória, essa incandência. Então, Cristo Jesus vai colocar essa glória aí em cada santos que foram sábios e que trabalharam no ensinamento para ele, não é isso? Então, vai o primeiro versículo aí bíblico para mostrar a relação entre os santos ressurretos e também os santos com corpo naturais, né? Com corpo físico, como Israel e as nações. Outro versículo que nós temos aqui é em Mateus 19, versículo 28, que diz assim: Jesus lhe disse-lhe, em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assenta no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar
as 12 tribos de Israel. Julgar aqui é governar, viu? É governar. Então, observe que Jesus faz essa promessa aos discípulos. Então, esse texto aqui se aplica tanto ao milênio, como também o novo céu e nova terra. Então, observe que a igreja glorificada, né, um corpo glorioso, vai estar governando sobre Israel. O Israel físico, o Israel com corpo natural. Então, está aí mais um versículo bíblico que comprova essa relação entre aqueles que estão com o corpo glorificado e aqueles que estão com o corpo naturais no reino milenar e também na nova terra. Meus irmãos, outro versículo bíblico também é Mateus 13 e 43, que diz assim: então justo resplandecerão como o sol no reino do meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, mais uma vez aí, está esse esplendor, essa glória aí, esse brilho que Deus dará ao justo. E esse justo aqui também se aplica tanto à igreja, não é isso? Como àqueles que irão ressuscitar, os santos do Antigo Testamento. Então, mais uma vez aí, esse esplendor de glória comprovando essa relação. E observe que aqui se aplica tanto ao reino milenar também como o reino de Deus. Então, o reino de Deus e o reino milenar, ele tem esse reflexo, não é isso? Então, pode se aplicar aqui aos dois reinos. Então, nós teremos esse esplendor no reino milenar. E nós, já que nós iremos julgar a nação de Israel, Israel, ali por sua vez, vai estar com corpos naturais ali e nós com o corpo glorificado, tá certo? A pergunta é, eles vão ver a nossa glória, a nossa luz? A questão é essa, que nós teremos esse privilégio de aparecer, desaparecer, assim como Cristo estava aqui na terra, que ele apareceu, desapareceu, enfim, nós teremos esse privilégio no reino milenar. Outra também promessa individual que nós vimos aí é em Lucas 19, do 11 ao 27, aquela parábola das minas, né? Onde Jesus ele faz uma promessa individual àquele servo dessa parábola. Eu vou ler somente o versículo de número 17, né? Diz assim: e ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, e sobre 10 cidades terás autoridade. Então, observe que o servo que foi fiel, ele terá autoridade. Então, sobre 10 cidades. 10 cidades. Então, dá para se entender que o salvo, com o corpo glorificado, terá esse poder, essa autoridade, este governo. Então, se vai governar sobre 10 cidades, é porque no reino milenar e também na nova terra, nós teremos pessoas ali com o corpo naturais, que é Israel e as nações. Então, mais um versículo aí que comprova essa relação entre os ressurretos e também aqueles que serão santos, os santos no milênio, santos com corpo naturais. Nós temos também agora Apocalipse no capítulo de número 2 e o versículo 22 confirma que nós falamos agora há pouco a respeito dessa relação. Apocalipse 2, 26 diz que nós teremos poder sobre as nações. Diz assim: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então, observe que, mais uma vez, a igreja do Senhor, corpo glorificado, e as nações. Então, há uma relação entre aqueles que estão com o corpo glorificado e aqueles que estão com o corpo naturais. Então, mais uma vez aí, esse versículo comprova essa relação. Então, meus irmãos, nós aprendemos nessa aula de hoje que há uma relação entre os santos ressurretos e os santos com corpos naturais, né? Os santos vivos com corpos naturais que irão ter ali aquele relacionamento no milênio e também na nova terra. Falamos também que
As pessoas que estarão com o corpo glorificado, né, eles vão ter autoridade, eles vão resplandecer como um firmamento, como o sol. Eu li o versículo que mostra que os discípulos, né, e também a igreja vai governar sobre a nação de Israel. E para mim esse é o versículo mais claro que existe, que é Mateus 19, 28, que mostra que a igreja do Senhor, né, os apóstolos, irão assentar em 12 tronos. Para quê? Para julgar, para governar a nação de Israel. Então observe que corpos glorificados, nós somos igreja, os apóstolos, né, os santos do Antigo Testamento, os mártires, Israel junto com as nações com corpos naturais. Então aprendemos essa relação. Então vamos orar a Deus, pedir a Deus sua graça, sua bondade, para nós alcançarmos esse privilégio extraordinário da parte de Deus, que é um dia chegar a governar com Cristo no reino milenar, né? A maior dádiva é a nossa salvação em Cristo. Além da salvação, Cristo nos dá também o galardão. Pai eterno, Santo Deus Jesus, abençoe, Jesus, teu servo, teus filhos, ó Pai, que estão aprendendo esta palavra, Senhor. É uma palavra de Jesus Cristo, de edificação para os teus filhos, para os teus servos. Deus eterno, ajuda cada um deles a ir até o fim. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa aula, no nome de Jesus.